Olá, olá, seres divinos, tudo bem? Bora lá para mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai conversar e vamos estar falando sobre as pedras dos cristais. Até porque que é com isso que eu trabalho, a loja é toda com pedras, com cristais e eu comecei com isso, trabalhando com as pedras, com os cristais, vamos evoluindo, vamos expandindo a consciência e o conhecimento também vem expandindo. Eu acho bem interessante, porque na ressonância harmônica, eu lembro que eu acho que na primeira onda ou na segunda, não me lembro, eu pedi o conhecimento o conhecimento, o que eu falo assim, é geral, o conhecimento energético das pedras e dos cristais, porque eu já sabia, de alguma maneira, eu já sabia que o universo estava me levando para essa direção, que eu iria trabalhar, eu iria ajudar as pessoas através das joias energéticas. E daí, né, nesse processo de expansão de consciência, conhecimento, acompanhando sempre os vídeos ali do professor, acompanhando outros vídeos, tendo conhecimento, adquirindo conhecimento, é como se tivesse cada vez eu fazendo o download das informações. É como se tivesse realmente, tipo, tirando aquilo que não precisa e vindo, recebendo o download das informações para estar trabalhando com as pedras e com os cristais. E com a joia, e daí sim, daí as joias energéticas, que é onde que são as joias energéticas. E é bem interessante que sempre a minha centelha divina, espiritualidade, o todo, eu não sei te explicar, te dizer, sempre me fala de novas situações que irá acontecer, uma nova fase das joias energéticas, desde quando começou gente, há uns 3 anos e meio, 4 anos atrás, aonde que eu tô hoje, e eu vejo que hoje sempre estou recebendo novas informações para onde que eu devo ir, aonde que tem que estar chegando. E como eu trabalho com as pedras e com os cristais, essa energia, e existe também muito miticismo sobre as pedras e os cristais, como que se limpa, como se usa e tudo mais. É muito interessante porque existe maneiras, tá? Eu trabalho com as joias energéticas, mas no meu caso, o processo é diferente, porque eu trabalho com uma vibração muito mais elevada, que eu trabalho muito com a vibração quântica para fazer essas pedras. Tanto que eu vou pegar aqui até um fio de conta, que eu vou dar um exemplo para vocês, só um pouquinho. Voltei aqui com minha Onyx. Então eu vou deixar ela aqui para mim também falar sobre a limpeza. Você acompanha, às vezes vocês acompanham muitas pessoas com grande conhecimento, alguns canais, eu já vi alguns vídeos que não é bem assim que se limpa as pedras. Quando você compra, que nem um fio de contas que nem esse, você tá vendo? Que é o fiozinho aqui, o fio de conta igual esse. Quando você compra um fio desse, às vezes a pessoa fala assim, coloca, deixa no sol, deixa na luz, passa pau santo, tudo mais para limpar a energia. Gente, eu gosto muito de dar o exemplo do meu caso, da minha situação, também em base aos estudos que eu faço, aos downloads de informação que sempre está vindo, até por causa da ressonância harmônica, até por questão assim, dessa conexão com o universo, com a centelha, enfim. Também por N intuições. Não questão assim, gente, você comprou um fio de contas que nem esse daqui que eu te mostrei aqui. Que nem tem algumas pessoas falam, passa o pau santo em cima pra limpar a energia.
Outros falam, coloca na grama, coloca na terra, coloca no sal, no sal, mas coloca no sol, coloca na lua e tudo mais. Gente, isso funciona? Funciona sim. Mas só que assim, isso tem funciona mais quando você, vamos supor, você vai ali na natureza, você vai vamos supor, você está explorando um lugar, um rio, algo assim, e você pegou que nem uma pedra igual essa, que está em estado bruto, que você pode ver que tem terrinha aqui ainda, tá em estado mais bruto como essa. Quando é assim, você, tipo assim, estado bruto, assim, que você tirou da natureza, realmente, às vezes, nem limpar você precisa. Porque ela não tá, vamos dizer, não está suja, tá? Então, nem limpar você precisa limpar. Você já pode, porque ela já tá toda com aquela energia da natureza, aquela energia da mãe Gaia, aquela energia já ali dela mesmo. Então, nesse caso, você nem precisa limpar, você já pode pegar e até começar a usar. Vamos supor que se for que nem uma ametista igual essa, já pode começar a meditar com ela, tudo mais, você tirou aquela pedra da natureza. Mas a limpeza que eu tô falando é quando é desses fios aqui. Esses fios daí, o processo é diferente. Não adianta você pegar e passar pau santo, deixar no sol, na lua, na grama e tudo mais, que não vai realmente tirar toda aquela vibração que precisa ter tirado. Então, por isso que eu falo, só, gente, o processo que eu faço, as joias energéticas é diferente. Tanto que demora 6 dias para mim conseguir começar a montar uma joia, dependendo do caso até mais. Por que que eu falo isso? É com base em estudos, tá, galera? Não é simplesmente um achismo meu, nem nada. Vamos supor, esse fio aqui é um fio de ônix, certo? Antes dessa pedra se tornar, esse ônix aqui, essas bolinhas se tornar um ônix, foi retirado aqui as pedras ali da natureza, de uma mineradora e tudo mais, eles retiram essa pedra. E daí eu sempre falo, você não sabe como é que foi, tipo assim, tava a vibração daquelas pessoas mexendo. Daí tava, é tirado. Mesmo que você que mora aí no Brasil, comprou, tipo assim, numa loja que só vende pedras e cristais, numa loja mega famosa que pode ter em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar aí do Brasil. Você comprou esse fio. Todos esses fios de conta, mesma pedra você comprando aí no Brasil, mesmo as pedras sendo do Brasil, elas saem do Brasil, elas vão para a China. Lá na China, elas são cortadas, furadas, polidas e tudo mais com processo do maquinário. Por que que elas vão para a China? Eu estava até conversando um tempo atrás com um minerador, que daí eu tava vendo alguns fios de contas como esse. Eu conversando com ele e tudo mais, eu falei assim, como é que você corta e fura e faz todo esse polimento dessas pedras? Conversando ali com o minerador. Isso já faz um tempo atrás. Ele pegou e falou assim, essas pedras, o Brasil não tem maquinário. Eu falei, mas como é que você faz então? Falei assim, porque todas as pedras do Brasil, sai do Brasil e vai para a China. E da China volta para o Brasil. O Brasil não tem maquinário para isso. Eu falei, como não? Eu falei assim, não, porque a China não forneceu a tecnologia, nem nada dos maquinários. Ele falou, tanto que até as pedras, se até os Estados Unidos faz a mesma coisa. O único lugar que tem esse maquinário é a China. Eu falei, sério? Ele falou assim, sério? E dele até comentou, ele falou assim, aqui sai por semanas toneladas e toneladas de pedras, as mineradoras aqui do Brasil, vai tudo para a China. E é interessante ele falando isso, daí eu peguei, a gente foi conversando sobre várias situações e tudo mais, e daí nisso tá, isso já faz um tempo que eu escutei essa informação, e vai no processo ali estudando, canalizando informações, canalizando conhecimentos, estudando, pesquisando, conversando com pessoas que já estão nessa área há muito mais tempo, conversando, conhecendo e tudo mais. E daí a gente fala assim, caramba, e realmente, quando essas pedras, que nem essa daqui,
sai do Brasil, daí vamos lá, sai do Brasil, vai para a China. Quando chega lá na China, elas são cortadas, furadas, polidas, colocado nesses fios de silicone, daí volta para o Brasil, certo? Só que daí nesse processo, gente, olha o tanto de energia que ela não pegou, saindo do Brasil até chegar na China. Chegou na China, é jogado dentro dos maquinários, pessoas colocam a mão todo momento para colocar nas continhas e tudo mais, volta daí, tipo assim, daí naquele, um monte de, vai passando em várias mãos, tudo mais, volta pro Brasil, várias pessoas colocam a mão também, tipo assim, então imagina tá numa loja, esse daqui penduradinho lá, vou dar um exemplo, tá penduradinho assim numa loja. Imagina daí também quantas pessoas que não vêm, pega na mão, quantas pessoas já não pegou na mão, e daí você comprou esse fio. Daí você comprou esse fio, você vou comprar essa ônix aqui, porque eu quero fazer um japamala, ou então vou querer fazer uma pulseira, eu vou querer fazer alguma joia com essa pedra. Só que daí nisso eu falo também para todo mundo. Eu falei, e agora eu tô falando pra vocês, como é que tava a vibração dessa energia, dessas pessoas, até chegar até você? Como é que tava? Você sabe se elas estavam naquele processo em teta? Você sabe se elas estavam naquele processo de gratidão? Você sabe como é que elas estavam? A gente não consegue saber como é que elas estavam. A gente não tem a mínima ideia como é que é essa pessoa, como é que é a vibração dessa pessoa. Então, automaticamente isso, a pessoa pegou a mão e vai um pouco, ela deixa essa impressão energética nessa pedra. Essa pedra absorve. É por isso, nisso que eu vou chegar no outro ponto agora. É por isso que às vezes quando você compra ou você ganha uma joia de pedra, você começa a se sentir mais triste, mais bravo, mais amargurado, mais deprimido, começa a vir situações tipo assim desagradáveis. Por quê? Porque essa impressão ficou ali registrado. Então, se eu for entrar ali numa questão mais profunda, é por isso que quando uma pessoa, que tem o conhecimento, que saiba como manipular esse conhecimento, quer fazer algo para poder ferir o outro, e ela tem esse conhecimento, muitas das vezes elas também vão usar as pedras. Por quê? Porque a pedra aceita essa informação. Então, daí a pessoa tem esse conhecimento, ou então a pessoa nem tem esse conhecimento, mas ela procura alguém, ali como que nem diz o professor, um feiticeiro, tem esse conhecimento, coloca essa energia, coloca essa vibração ali naquela pedra, e daí você começa a usar e nada começa a dar certo na tua vida. E nada começa a dar certo. Isso já faz muito tempo que aconteceu. Quando eu morava em Maringá, no Paraná, eu tinha um amigo, caramba, eu acho que já faz uns 20 anos isso atrás. Eu tinha um amigo, então a gente sempre conversava muito, tanto que a mãe dele trabalhava no shopping, que eu trabalhava e tudo mais. E teve um período que ele ficou muito doente, mas muito doente, que chegou um momento que o corpo dele saiu feridas. E ele tava no frio, era tipo assim, ali no inverno, no frio, ele não conseguia colocar roupas nem nada, porque o corpo dele encheu de feridas. E a mãe dele pegou e falou assim, tipo, não é normal. E ele sempre tava com uma correntinha que tinha ganhado. Daí a mãe dele, tipo assim, fazendo a oração e tudo mais, e falou assim, pede pro filho tirar aquela correntinha. Daí ela falou com o filho, tipo assim, ele não queria, que foi um presente e tudo mais. Ela falou assim, por favor, tira. E ele tirou, daí ela conversou com ele sobre o que ela tinha sentido, e ele concordou que ela jogasse fora. Ela pegou, jogou fora, muito longe da casa, tipo, mas muito longe assim, jogou muito longe assim da casa, num lugar que eles não passariam mais novamente.
E ela, tipo assim, começou a fazer a oração, como assim, benzendo ali a ele, fazendo a purificação, fazendo, dando água, nem no espiritismo fala água fluidificada, fazendo a oração, mandando sempre vibração de luz, de tudo, assim, de cura pro filho. Daí ele melhorou. Daí depois ela veio me contar que tinha acontecido isso. Eu falei, caramba, né? Mas na época eu nem tinha, assim, eu sabia que eu estava sendo treinada, eu estava sendo direcionada para algo, mas eu não sabia que eu ia chegar aqui. Mas eu já sabia que tinha algo a mais ali para mim, que eu estava sendo treinada para isso, que como se eu tivesse realmente sendo treinada. E tá, né? Daí, esses tempos atrás, eu conversando com um outro dentista aqui, que eu fui no dentista, um brasileiro, e ele me contou uma história sobre umas certas pessoas que fazem algo também não tão legal. E um desses caras, ele tava com um colar, assim, de pedras, e era um colar com uma, ele falou assim, era um colar, Érica, com uma cor preta e tinha uma outra cor misturada. Mas só que ele é tão interessante, Érica, porque eu tava ali olhando o dente dele, que ele, parece que ele tinha quebrado alguma coisa, eu tava olhando o dente dele ali, e mais que olhasse o dente dele, mas eu não conseguia ver o rosto dele, é como se o rosto dele tava desfigurado, é como se meu olho tivesse... não tivesse desfocado, como se eu estivesse usando óculos, e naquele momento eu tirei o óculos, eu não conseguisse focar. E ele falando pra mim, e tipo assim, parece que a sala ficou uma sala um pouco desafiador naquele momento, ele me contando, você disse que a gente pegou amizade. Daí ele pegou, não se sentiu mal, e ele falou que tipo, fez o que tinha que fazer. E esse dentista, e esse cara conversando com ele, esse cliente, e daí ele pegou e falou assim, você tá sentindo tudo que tá acontecendo, né? Daí ele falou assim, daí o dentista falou assim, sinto. Ele falou assim, você tem uma proteção muito grande. E então por isso que eu não vou fazer nada. Daí ele falou assim, tá, daí o dentista pegou, olhou pro colar, você tá vendo esse colar aqui? Daí ele falou, tá. Então, daí ele falou ali a história, que tinha sido uma pessoa de um tal segmento que tinha feito ali um trabalho energético porque ninguém conseguisse ver o rosto dele. Daí ele pegou, o cara pegou e falou, ah tá, sim. Daí ele pegou e falou assim, daí falou assim, esse colar aqui eu nunca tiro. E foi assim, porque foi feito especificamente pra mim, pra ninguém me reconhecer. Daí ele pegou, saiu, e falou assim, dele até esse dentista comentou comigo, falou, Érica, eu tive que ir embora. Eu não consegui ficar aqui na clínica. Tanto que eu tinha mais um cliente para atender no dia. Eu falei, olha, desmarca ou pede para alguém atender para mim, porque eu não tô com condições. Eu falei assim, ele teve que ir embora, ele teve que tomar um banho, ele teve que ficar em meditação, oração e tudo mais para ele poder melhorar. Ele me dizendo. Daí ele comentou, ele perguntou para mim, Érica, por que isso aconteceu? Isso acontece, mas eu falei assim, acontece. E agora isso que eu vou falar para você acontece. Porque se as pedras, elas aceitam receber aqueles comandos, elas aceitam receber aquela energia, aquela vibração. Se é uma pessoa mal intencionada, que não está trabalhando para o lado da luz, que quer a expansão, que quer o amor, que quer que todo mundo expanda, tenha as suas condições, que o universo é abundante, se é uma pessoa que está ao contrário disso, ela vai pôr essa informação nessas pedras e essa pedra vai realmente fazer isso. Eu falei para ele, isso acontece mesmo. Daí eu peguei e até comentei com ele, eu falei assim, por isso que o processo para mim fazer as joias é muito longa. Eu tenho que tirar toda essa vibração. Ele falou assim, Érica, e você tira? Eu falei, eu tenho que tirar. Porque assim, eu não sei como é que tava a energia das pessoas para naquelas pedras até chegar até mim. Então eu tenho que limpar. Senão não é uma joia energética. Assim, é uma joia energética, vai continuar sendo, mas não pro que eu quero. Então por isso dá o processo de limpar. Daí eu sempre comento aqui no canal, já comentei várias vezes. Érica, por que você deixa dentro da água com sal? Vamos lá, gente. Se é uma pedra bruta, que nem eu falei, você pegou direto da natureza, uma pedra bruta assim, ok, que nem você vê vários vídeos de pessoas muito legais falando, deixar no sol, deixar na lua e tudo mais, é a energia dos elementares, isso é incrível.
É muito bom. É incrível, é incrível. É maravilhoso que você tá pegando essa energia dos elementares, porque já a pedra, vamos supor, não teve nenhuma contaminação, você tirou direto da natureza e veio para cá. Mesmo se você vai numa loja e compra uma pedra bruta, assim, ter um processo só de tirar, vamos supor, aquela vibração de alguém que passou ali, é muito legal, tudo mais. Mas só que quando essas pedrinhas aqui, o fio de conta, que nem eu mostrei aqui para vocês, por isso que o meu caso, o meu processo é muito diferente. É um processo mais demorado, que daí eu vou deixar dentro da água com sal. Sim, falei assim, Erika, mas por que dentro da água com sal? Porque o sal, não, você não vê aí vários vídeos que colocando água com sal grosso no canto da casa, puxa toda aquela energia, purifica todo o ambiente. Por isso, a água com sal, com a pedra ali dentro, ela puxa toda essa vibração, toda aquela energia que não é para ficar na pedra, ela tira. Tanto que várias e várias vezes, quando eu vou pôr para limpar, eu compro as pedras, chega as pedras aqui para mim aqui no ateliê, aqui em casa. Eu vou limpar as pedras e tudo mais. Por isso que às vezes, várias vezes, as pedras elas formam como se fossem cristalzinhos de sal em volta. Então, quando aquele fio de conta forma aquele cristalzinho de sal em volta, então daí eu sei que aquela pedra eu preciso relimpar mais uma vez, porque ela passou por várias mãos ali, ela puxou muita energia, então aquela pedra vai ficar limpando mais um pouco. Então, quando você coloca, você comprou um fiozinho de conta e você quer limpar. Coloca dentro da água com sal, não precisa nem ser sal grosso, pode ser o sal de cozinha normal. Coloca o sal de cozinha ali, tipo, vamos supor que nesse copo aqui com sal, essa água coloca mais ou menos uma colher de sopa de sal tipo, você sabe, meio para deixar bem salgada a água mesmo. Coloca ali dentro o sal, coloca a água, pega o fio e coloca dentro e deixa ali. No meu caso, eu deixo 3 dias para limpar mesmo. Mas se é só um fiozinho, é só para você fazer, vamos supor, uma pulseira, ou você comprou 2 fiozinhos para fazer um japamalha e tudo mais. Então, tipo assim, Erika, eu vou deixar de um dia pro outro, ok. Mas na hora que você tirou, você viu que tem cristalzinhos de sal em volta, que viram uns cristalzinhos, é uns cristalzinhos de sal mesmo. Então, nesse caso, você, Erika, eu tenho que jogar fora? Não, você não vai jogar fora. Você só vai limpar, colocar debaixo da água, troca aquela água, coloca água e sal de novo, coloca ali dentro e deixa mais um dia. Daí você vai ver, se formou de novo, você limpa qualquer coisa, volta para a terceira vez. Se não formou nem nada, ok, então você já tira, você lava bem. No meu caso, daí depois eu preciso voltar para a água novamente, porque daí nisso vai ser posto a vibração quântica, que é um outro processo, é um processo de canalização, é um processo que foi enviado, então o que eu faço, por isso das joias energéticas, por isso da leitura energética, para mim poder escolher a melhor pedra, as melhores joias para as pessoas que chegam até mim. Mas no seu caso, você pode voltar de novo para água limpinha ali. Se você aplica reiki, tipo assim, direciona a mão na água com a pedrinha ali, aplica o reiki ali naquela água, coloca o símbolo, coloca o copo em cima do símbolo do Jekurei, que é do símbolo do reiki. Ou se você tem a facilidade, tem aquela a questão, sempre sente a mão mais quentinha, porque você sente que você tem o arquétipo do curador e a tua cura é com as mãos. Direciona a mão ali na água para tipo, para aquela energia ir para a água, deixar, porque a água ela é uma canalizadora. Então você direciona, deixa ali, faz uma oração, deixa a coisa, que nem no meu caso aqui, que vocês estão vendo que tem várias plantas, pedras, cristais, Buda para tudo que é lado. Então deixa num lugar de paz, de calma, deixa, que nem vocês vão ver aqui no meu canal, agora eu tô colocando várias músicas de alta frequência. Coloca uma música de alta frequência direcionada para aquele copo de água e deixa ali que é coisa de algumas horas, de um dia,
dia para o outro, com um copo em cima de um símbolo, ou da geometria sagrada, do Ticorei, aquele símbolo que você gosta, um símbolo de poder, ou até mesmo um símbolo de um arquétipo de poder. Daí aquela água você não vai jogar fora. Aquela água, ou você pode beber um pouquinho, ou que nem no meu caso, eu coloco em todas as minhas plantinhas, em todas as minhas flores, plantas que eu tenho aqui em casa e que eu tenho lá na loja também. Então, daí início esse processo. Daí nisso você começa a fazer sua joia. Daí aí já é o seu processo. Já, você vai sentir que a joia é diferente. Daí você vai sentir que a joia tá com uma energia mais expandida, mais forte, porque você realmente tirou aquilo que não era para ficar na pedra e potencializou a energia daquela pedra, daquele cristal. Não esquecendo que o cristal, tudo que é cristal, cristal de quartzo, que nem o cristal de a aventurine verde, que é um cristal, todos, sem exceção, todos os cristais, principalmente mais potencializado, são o cristal de quartzo, são energias solidificadas. Então, por isso que esses cristais têm uma energia muito forte. Então, quando você faz esse processo de limpar, você faz esse processo de potencializar essa energia com o símbolo do reiki, com o símbolo de um arquétipo de poder, com símbolos de poder, você faz ali, aplica o reiki nessa água, você faz ali a oração, você pode direcionar que nem a oração do Arcanjo Miguel, do Eu Sou, do São Germain, enfim, aquele que você tem mais finalidade, colocar uma vibração quântica ali, que ali no meu canal vocês vão ver vários, você vai ver que tem uma playlist ali só com as músicas de alta frequência. Direciona aquela caixinha de som para aquela água, você vai ver a energia que vai estar esse cristal. Daí vem uma outra questão. Érica, eu fiz tudo isso que você falou, eu fiz um japamala, eu fiz uma pulseira para mim, eu usei a pulseira, na questão de uma semana ela arrebentou, ela estourou. Por que isso acontece? Isso vai ser um tema para um próximo vídeo, porque assim, vai ser um vídeo de tipo mais, mas só resumindo aqui, por que a pedra daí a pulseira estoura? Porque tinha alguma vibração que não era para ficar com você. Então aquela pedra estava potencializada, ela limpou, ela tirou essa vibração do teu campo de energia, ou você estava sendo atacada naquele momento energeticamente, vibracionalmente, alguém estava direcionando algum tipo de energia para você, você estava no lugar que estava com algum tipo de entidade, tipos de vibrações que não era para ficar com você, não era para te atacar, então a pulseira estoura para afastar essa energia e para você naquele momento tomar consciência, para você sair do ambiente e você ir embora. Então é muito normal isso acontecer, é muito normal. E depois, se isso acontecer, não fica triste, não fica bravo, agradece, recolhe as bolinhas, volta a fazer o processo que eu expliquei, refaz a tua joia e vamos cada vez expandir mais a consciência. Eu vou começar a falar muito agora aqui de cristais, porque é algo que eu estudo muito para fazer as joias, então porque não tá passando essas informações para vocês, tá bom? Então sempre agora vocês vão estar vendo vídeos de como fazer sua joia energética, como fazer sua sinergia e tudo mais, porque eu faço muito isso com as joias. Então agora eu vou estar passando essas informações para vocês também, tá? Seres divinos, gratidão, seres divinos, gratidão por mais esse vídeo, gratidão por vocês estarem aqui e namastê!